Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Está no ar mais um Bichos Tagarelas, 6 de maio de 2024, uma segunda-feira. Vamos às manchetes. Após chuvas, Rio Grande do Sul terá uma onda de frio intenso. É muito lindo sentir e ver aqui na capital federal a solidariedade do povo brasileiro. Nós estamos arrecadando na representação do Rio Grande do Sul, em Brasília, aqui no Lago do Sul, uma série de alimentos, colchões, roupas, e é muito lindo. Toda hora aparece alguém aqui se solidarizando com o povo gaúcho. Mas o Rio Grande precisa de muito mais. A expectativa é que precise de 10 bilhões de reais para voltar a ter uma vida normal. O nosso Rio Grande do Sul, Ricardo. O que acontece? São milhares de pessoas desalojadas. A infraestrutura, estradas e pontes sumiram praticamente em muitos municípios, e o que a gente espera que o dinheiro, que todas as obras de infraestrutura sejam liberadas pelo Congresso Nacional, que vai atuar. O presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prometeram fazer uma espécie de uma liberação de recursos parecida com a pandemia, ou seja, não afeta a questão fiscal do governo federal e o recurso chega na ponta. Mas o que a gente quer não é só o recurso chegando na ponta, é que a estrada seja feita, que a infraestrutura seja feita, que é o que o povo gaúcho precisa, e não é o povo gaúcho nesse momento, é o povo brasileiro do Sul. E o governo prepara ajustes em fundos de pensão. O corregedor do Conselho Nacional de Justiça manda investigar super salários do Tribunal de Justiça de Rondônia, mais de 1 milhão líquidos. É brincadeira, um país que tem um salário mínimo de R$ 1.400, tem desembargadores e juízes de Rondônia ganhando mais de 1 milhão líquido. Eu não aceito isso. Eu não aceito, mas sabe quando que eles vão devolver esse dinheiro? Nunca. E teremos também as notinhas das araras, os destaques internacionais, a Rádio ONU, o nosso correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski, e o comentário de Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística. Uma onda de frio prevista para chegar ao Rio Grande do Sul na quarta-feira deve piorar o cenário do estado, duramente castigado pelas chuvas desde o fim de abril, que afetaram 341 municípios, deixando 78 mortos e 108 desaparecidos até o início da noite de ontem. O Comando Militar do Sul informou que deve haver queda de temperatura de até 10 graus em algumas regiões, o que pode provocar um aumento nos casos de hipotermia de pessoas isoladas pelas chuvas, que aguardam resgate, além de dificultar as condições de salvamento. A hipotermia acontece quando a temperatura corporal está menor que 35 graus e o corpo perde mais calor do que pode gerar, e é normalmente causada pela permanência prolongada em ambientes muito frios. Se não houver socorro, ela pode matar, o que seria um risco provável para moradores do Rio Grande do Sul que estejam em contato permanente com as enchentes ou sob a chuva e sem agasalhos. Além disso, em todo o estado, há 424 mil residências sem eletricidade, segundo as distribuidoras de energia. Em entrevista coletiva em Porto Alegre, os militares avisaram que, mesmo com uma previsão de uma janela de bom tempo, até amanhã, algumas áreas do extremo sul do estado terão chuva forte. De acordo com o Comando Militar do Sul, o resgate e a distribuição de alimentos e outros donativos são prioridades
Dos 844 mil moradores afetados do estado, 115 mil estão desalojados e 18 mil em abrigos. Uma triste notícia que a gente tem que dar do meu estado, o meu estado do Rio Grande do Sul. E uma péssima notícia para todos que têm fundos de pensão. O governo discute uma série de mudanças nas regras para os fundos de pensão com o objetivo de dar mais flexibilidade aos gestores em casos de déficit temporário nos planos e na alocação de recursos para investimentos. Os temas são alvo de um grupo de trabalho e também de conversas com o Ministério da Fazenda. Eventuais alterações terão impacto sobre entidades fechadas, incluindo os 3 maiores fundos de pensão do país, a Previ, do Banco do Brasil, a Petros, da Petrobras e a Funcef, da Caixa. Uma das medidas deve abrandar a regra que hoje exige um plano de equacionamento em qualquer situação de desequilíbrio, mesmo que pequeno ou temporário. Os planos de equacionamento demandam a cobrança de uma alíquota extra da patrocinadora e dos participantes para garantir que as receitas serão suficientes no futuro para cobrir os benefícios. Isso aconteceu muito principalmente no fundo de pensão dos Correios, que os funcionários tiveram que colocar mais recursos mensalmente, e isso praticamente inviabilizou a vida dos mais pobres, ou seja, dos carteiros. Com isso, a renda disponível dos trabalhadores e aposentados fica menor. Outra iniciativa busca flexibilizar a alocação dos recursos arrecadados via contribuições, inclusive retomando os investimentos, os fundos de investimentos e participações. O desafio do governo é promover os ajustes sem relançar desconfianças sobre o setor. Isso, então, já a desconfiança é o que não falta dos fundos de pensão. E, por incrível que pareça, né, e não é por incrível, quem vai pagar essa conta é o pequeno, é você que entrou no fundo de pensão. Enquanto assistimos à tragédia do Rio Grande do Sul e a tragédia da falta de recursos ou de recursos que nunca chegam, em Rondônia, ao todo, 46 magistrados receberam mais de R$1 milhão em fevereiro. A Corte Estadual justificou, né, que os pagamentos são de vantagens que haviam sido devidamente autorizadas. A Corregedoria Nacional da Justiça decidiu, então, apurar o pagamento dos salários milionários a juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça de Rondônia, em fevereiro, como mostrou o jornal Estado de São Paulo. 46 integrantes da Corte tiveram subsídios de mais de R$1 milhão, cada um em valores brutos. 10 magistrados receberam R$1 milhão líquido, ou seja, já com os descontos de praxe. Essa vergonha vai continuar, porque eu duvido que devolvam os magistrados, nossos queridos e amáveis magistrados, devolvam esses recursos. E vamos às notinhas das araras, a sua agenda da semana. No Congresso, vetos, a eventual votação dos vetos de Lula no Congresso numa sessão marcada para esta quinta-feira. A reoneração, as negociações do governo com prefeituras e empresas de 17 setores que voltarão a pagar a alíquota cheia do INSS sobre a folha de salários. É interessante que esses 17 setores estão contribuindo, sim, para quebrar a Previdência. E a Previdência fica
na conta do Zé. Então, se arrebentar, é o Zé que se ferra. Esses 17 setores fizeram um grande lobby para não pagar o INSS. Também nós teremos a definição da nova Selic, a taxa básica de juros, que será anunciada pelo Banco Central na quarta-feira. Eu acho que não vai ter redução. Os tópicos de hoje, para acompanhar, o Lula participa da assinatura de convênios entre a Itaipu Binacional e o governo do Pará e a Prefeitura de Belém. Os ministros do STF e do STJ participam do seminário sobre segurança pública em Madrid. É brincadeira. Quando é que os ministros vão voltar? Quando é que esses ministros vão voltar da Europa? Eles estavam em Londres, depois estão em Paris, e agora o país pegando fogo, o Rio Grande do Sul com problemas insuperáveis, e os ministros do nosso querido STF e STJ passeando pela Europa. É brincadeira. O Xi Jinping, que é o presidente chinês, se reúne com Macron e Ursula von der Leyen na França. Há 5 anos que o Xi Jinping não aparecia ali pela União Europeia. E é importante colocar que o tema principal desta semana será como liberar ajuda, os recursos para o Rio Grande do Sul, que praticamente algumas cidades saíram do mapa do Rio Grande do Sul. É uma situação mais do que dramática. Lembrando que os recursos que foram liberados em setembro para a primeira enchente do Rio Grande do Sul, nem a metade foram liberados até agora. Então tem que ter um novo plano, um plano muito semelhante aos planos que vigoraram na pandemia. Então, liberações de recursos rapidamente, mas que cheguem na ponta, não fique na mão de políticos ou fique ali eternamente naquela liberação. A minha proposta era ter um grupo que entre empresários, entre sociedade, entre governo federal, estadual e municipal, vamos construir uma ponte, vamos fazê-la até o fim, como a comunidade lá do Rio Grande do Sul, que fez uma ponte com os recursos próprios. Mas a gente não quer que a comunidade arque com esses recursos, porque as suas famílias já sofreram, já arcaram com tudo isso. Então, o que a gente espera que esses recursos liberem, vão construir uma ponte, reconstruir uma ponte, vamos reconstruir uma estrada e que seja até o fim, que não seja essa coisa ridícula de 10 anos vão reconstruir a estrada. O Rio Grande do Sul não pode esperar. São 10 bilhões de reais. Vamos utilizar os mesmos formatos da liberação de recursos sem deixar o governo numa situação fiscal, situação fiscal que não saia dali. Então, vamos liberar esses recursos. É importante colocar, então, que o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, então eles terão reuniões nesta semana para discutir de que forma vão liberar os recursos. Não esses recursos que nunca chegam num Estado que é uma vergonha. O Estado do Rio Grande do Sul, ele precisa de uma forma emergencial, de uma forma desesperadora, porque tem muitas pessoas desalojadas, tem muitas pessoas que não retornarão para onde eles viviam, principalmente perto do Rio. Então, o Congresso Nacional, na quinta-feira, se reúne para analisar os vetos do presidente Lula. Outra questão aí de arrecadação, o DPVAT. O governo, na terça-feira, discute o DPVAT.
O DPVAT é aquele seguro que não serve para absolutamente nada, o seguro contra danos pessoais para veículos motores, para quem tem o seguro total. Para quem tem o seguro total, o que tu vai fazer o DPVAT? E o DPVAT, a gente sabe que esses recursos é mais um recurso arrecadatório, você não tenha dúvida em relação a isso. Vamos à agenda dessa semana, então, rapidamente. Lula participa da cerimônia para assinatura hoje de convênios com a Itaipu Binacional. Ministros do STF e do STJ participam ou passeiam lá em Madrid. Na terça-feira, Lula participa do programa Bom Dia Presidente, que audiência zero, que eu espero que o governo faça alguma coisa melhor. O DPVAT entra na votação lá no Senado Federal. Carmen Lúcia deve ser eleita presidente do TSE no lugar do Alexandre de Moraes. O Ministério da Indústria divulga a balança comercial de abril e, na quarta-feira, o Ministério das Minas e Energia realiza reunião para discutir a geração de energia elétrica no país. Na quinta, o Congresso analisa, então, os vetos do presidente Lula. A Central Sindical da Argentina convoca nova greve contra Milei. Na sexta, o ministro Juscelino Filho depõe à Polícia Federal sobre o suposto uso irregular de emendas do orçamento do Maranhão. Se fosse o presidente, o Itamar Franco, ele estaria já afastado do governo. Eu acho uma vergonha o Juscelino Filho continuar, então, ali no governo. Relembrando, já mais 78 mortes na tragédia gaúcha, 105 desaparecidos e 115 mil gaúchos desalojados. Dos 497 municípios, 341 foram afetados. Os números são do último boletim divulgado pela Defesa Civil e o próximo vai sair ainda hoje, nesta segunda-feira. Então, o governo federal reconheceu estado de calamidade de 265 municípios gaúchos. Não adianta reconhecer a calamidade e tal, o que os municípios precisam é de recursos. Tem muitos municípios ilhados porque não tem mais ponte, não tem mais estrada. Isso deve ser urgente essa decisão. Chega de lero-lero. O Rio Grande do Sul precisa desses recursos, não pode esperar mais. E vamos aos destaques internacionais da mídia. Washington Post: Kim Jong-un deixa o cargo de presidente da ABC News de forma repentina. A ABC foi aquela que... é a que apoia o Donald Trump, e o Kim era um aliadíssimo do Donald Trump. Wall Street Journal: Xi Jinping não deve ter uma jornada fácil na Europa. Há 5 anos que o Xi Jinping não aparecia lá pela União Europeia, já foi recebido pelo Macron na França e será recebido pelos demais chefes de Estado. Clarim visita aos Estados Unidos. Quanto custou a primeira viagem de Milei com avião presidencial? Ele começou com aquela demagogia que ia no voo comum, na classe econômica, mas desistiu e agora está num avião presidencial. La Nation: governo se prepara para implementar a lei ônibus e antecipar um novo pacote de reformas. E o País, da Espanha: Macron oferece arsenal nuclear à Europa como arma de dissuasão. Financial Times: o último céu do Credit Suisse deve deixar a UBS. O governo de Israel ordenou ontem o fechamento dos escritórios da agência estatal da monarquia do Catar que operam no país. O premier israelense Benjamin Netanyahu acusa o veículo de ter participado do ataque do Hamas em 7 de outubro. E representantes do Hamas estiveram no Cairo para negociar uma trégua com Israel. A reunião, no entanto, terminou sem acordo. O grupo extremista disse que o governo israelense não aceitou nenhuma de suas
exigências. E relembrando, então, o presidente chinês Xi Jinping participa hoje da reunião com o líder francês Macron e a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no Palácio dos Eliseus, em Paris. E, basicamente, outra tragédia que ocorre no Quênia. Então, 228 pessoas morreram devido às inundações no país africano. E vamos aos destaques da nossa parceira Rádio ONU. Em meio a relatos de que 100 mil palestinos foram instruídos a deixar a cidade de Rafah antes de uma operação militar israelense, funcionários humanitários da ONU reforçaram nesta segunda-feira que não têm intenção de abandonar o local. A Agência da ONU de Assistência aos Refugiados Palestinos, UNRWA, afirmou que uma ofensiva israelense em Rafah significaria mais sofrimento e mortes de civis, adicionando que as consequências seriam arrasadoras para 1,4 milhão de pessoas. A agência declarou que não irá evacuar seu pessoal e manterá a presença em Rafah o máximo de tempo possível para continuar a prestar serviços de salvamento e ajuda às pessoas. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, alertou que um cerco militar e uma incursão terrestre em Rafah representaria riscos catastróficos para as 600 mil crianças abrigadas na cidade mais ao sul de Gaza. Muitas delas estão altamente vulneráveis e no limite da sobrevivência, afirmou a agência da ONU em um comunicado, destacando o aumento da violência em Rafah e o fato de potenciais corredores de evacuação estarem provavelmente minados ou repletos de explosivos não detonados. O UNICEF adicionou que qualquer movimento militar em Rafah resultará em um número muito elevado de baixas civis e, ao mesmo tempo, destruirá os poucos serviços básicos e infraestrutura restantes de que as pessoas necessitam para sobreviver. A diretora executiva do UNICEF, Catherine Russell, disse que muitas crianças foram deslocadas diversas vezes e perderam casas, pais e entes queridos. Ela afirmou que milhares de crianças estão feridas, doentes, desnutridas, traumatizadas ou vivendo com deficiências. No domingo, a diretora executiva do Programa Mundial de Alimentos da ONU, Cindy McCain, ressaltou preocupações com restrições de ajuda e atrasos impostos por Israel. O comissário-geral da UNRWA, Philippe Lazzarini, disse que as autoridades israelenses continuam negando acesso humanitário às Nações Unidas. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. E vamos ao comentário de Carlos Kaminski, diretamente de Nova York. Olá, Ricardo Veg, olá, Fábio Marçal, olá, Renato Rossi, bichos tagarelas, aqui Carlos Kaminski, de Nova York. E com a proximidade do verão, aqui no hemisfério norte, muitos estados norte-americanos estão preocupados com um mosquito muito conhecido aí no Brasil, o mosquito transmissor da dengue e outras doenças, o Aedes aegypti. E Los Angeles, lá na Califórnia, lançou nesta última quinta-feira um programa piloto para liberar dezenas de milhares de mosquitos irradiados e criados em laboratório para o ambiente local. Esses mosquitos são todos machos e foram esterilizados pela radiação. Então, a esperança é que eles encontrem companheiras femininas selvagens e as engravidem com espermatozoides sem saída, tornando os ovos resultantes inúteis. E como eu já disse, o alvo é uma espécie em particular, o Aedes aegypti, muito conhecida aí no Brasil. Esses insetos que começaram a povoar o condado de Los Angeles a partir de 2014. E ele prospera em quintais e faz suas casas em pequenos recipientes de água, como tampas de garrafa e tigelas para cães. Eles podem transmitir doenças preocupantes, como febre amarela, chikungunya, zika e dengue. O distrito
liberou nessa última quinta-feira cerca de 20 mil mosquitos machos estéreis, tingidos para parecerem fluorescentes sobre uma luz negra, como parte de seu teste final do programa piloto. Os mosquitos masculinos, Aedes aegypti, não mordem. Então, os especialistas dizem que o programa representa um risco quase zero para os seres humanos. No próximo mês, o distrito planeja liberar de 7 a 10 mosquitos estéreis para cada macho selvagem que eles acreditam estar vivendo na região alvo. A área de Sunland, Tujunga, em Los Angeles, e isso pode ser que até 60 mil mosquitos sejam liberados semanalmente. A estratégia é um exemplo das maneiras pelas quais os seres humanos estão implantando novas tecnologias para combater a propagação de mosquitos invasores e as doenças que eles podem transportar, à medida que as mudanças climáticas, o comércio global e a urbanização impulsionam as pragas para um novo território. O mosquito Aedes aegypti não é nativo dos Estados Unidos, mas, nos últimos anos, os pesquisadores alertaram que temperaturas mais altas, devido às mudanças climáticas, ampliarão o alcance da espécie. Isso parece ser o que aconteceu no sul da Califórnia. O estado registrou seus 2 primeiros casos de dengue adquirida localmente no ano passado, o que significava que os mosquitos locais estavam transmitindo o vírus. Os mosquitos armados foram criados em um laboratório de Kentucky, mas desenvolvidos a partir de ovos provenientes da área de Los Angeles. Toda semana, o Distrito Vetorial planeja chocar mosquitos em pequenos dormitórios de insetos e depois dar a eles um flash de radiação de uma máquina especializada. Uma vez liberados, os mosquitos irradiados voarão apenas cerca de 150 metros. A ideia de irradiar pragas para derrubar populações não é nova. A indústria agrícola tem irradiado moscas de frutas masculinas por cerca de 3 décadas aqui nos Estados Unidos. Os programas de mosquitos já foram desenvolvidos há mais de 40 anos. Desde então, no entanto, os mosquitos evoluíram para resistir a alguns pesticidas comuns, criando a nova necessidade de novas soluções. Algumas empresas estão buscando outras tecnologias para combater o Aedes aegypti, como modificar geneticamente mosquitos machos para matar fêmeas, liberar mosquitos machos que carregam uma bactéria específica ou semear um gene dominante na população para reduzir os números. Essa era a informação. Eu fico por aqui. Uma ótima semana para todos e um forte abraço. E chegou a hora do comentário de Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística. Alô, amigos de Bichos Tagarelas, de volta ao trabalho aqui no Bichos. Depois de um final de semana extremamente emocional da minha parte, porque o que era uma tragédia coletiva acabou também sendo uma parte da tragédia, sendo algo pessoal que afetou a família da minha esposa. Mas no sábado eu saí a pé da minha casa. Porto Alegre não tem uma área enorme urbana, não é como tem em São Paulo, por exemplo, você sai a pé, não chega a lugar nenhum, e olha que eu já caminhei em São Paulo de ponta a ponta. Mentira, né? De ponta a ponta não, mas eu era um frequentador da Avenida Paulista, adorava atravessar aquela avenida. A Paulista sempre me transmitia a ideia de um capitalismo
que podia ter dado certo no Brasil, mas infelizmente não deu, né? Ainda estamos, depois de décadas, num capitalismo bastante selvagem no Brasil. Mas no sábado eram mais ou menos meio-dia quando eu saí da minha casa. Eu moro no bairro Petrópolis, que é um bairro alto, e fui caminhando. Caminhando não, eu fui de Cardian, eu estou testando o Cardian da Renault. Estacionei esse Cardian na Avenida Oswaldo Aranha. Quem conhece a Porto Alegre sabe que essa avenida liga ao centro da cidade. Tem um parque ao lado, que é o Parque Farroupilha, o Parque Redenção, que é o maior parque, área urbana, uma das maiores do Brasil de parque urbano, e que é um parque continua sendo muito belo. Ao menos para nós gaúchos é um símbolo um recanto aprazível da cidade de Porto Alegre. Até ali tudo bem, não é? Eu pretendia chegar a pé e fazer um live, como eu realmente fiz, no centro da cidade, já que eu tinha recebido a informação que o prédio do Correio do Povo, do jornal Correio do Povo, onde eu devia apresentar um programa de rádio às 10 horas da manhã, também para o portal da Record, Conversa de Carro, que tem uma grande audiência e vai para o Brasil, o programa tinha sido cancelado, porque a Record e a Rádio Guaíba e o jornal Correio do Povo estavam com edições especiais sobre a tragédia da enchente que assolou o Rio Grande do Sul, continua assolando e que acabou nas manchetes do mundo. Os principais jornais ingleses, norte-americanos, Japão, saiu em todo lugar, saíram notícias a respeito dessa tragédia climática do sul do Brasil. Bom, eu fui, deixei o carro mais ou menos a umas 12 quadras do centro da cidade. Essa é uma caminhada que eu faço sempre, eu caminho muito mais do que isso. Deixei o carro seguro ali numa garagem, não ia levá-lo até o centro estava interditado, e o resto eu fiz a pé. Quando cheguei, Porto Alegre é uma cidade com dois níveis, né? Mesmo o centro tem a parte baixa e a parte baixa é colada ao Lago Guaíba, que na verdade é um estuário de vários rios que desembocam ali no Guaíba. Não é Rio Guaíba, não, é um Lago Guaíba. E ao lado do lago, no centro da cidade, a Praça da Alfândega, tem o jornal, a sede da Rede Record, que é um prédio histórico do Correio do Povo, que foi um prédio durante décadas sempre utilizado para veículos de comunicação. O Rio Grande do Sul teve aqui um império jornalístico do Breno Caldas, da Folha da Tarde, do jornal, um dos jornais pioneiros do Brasil, o Correio do Povo, que é um jornal que tem mais de 100 anos de história. Foi um jornal estándar durante muitas décadas, era o principal jornal do sul do Brasil, um dos principais jornais do Brasil. Eu iniciei minha carreira na Folha da Tarde, que já era um jornal vibrante na década de 70. Iniciei minha carreira no jornalismo na Folha, sempre frequentando o mesmo prédio. Então eu estava curioso de ver o centro, né? Quando eu entrei na Rua dos Andradas, que é a rua principal do centro da cidade, eu já comecei a ver tudo mudar. A rua já estava praticamente tomada pelas águas, com poucos pontos de trafegabilidade humana ali. A Avenida Borges de Medeiros, que corta o centro, é uma transversal a essa Rua dos Andradas, que é chamada Rua da Praia, nossa principal via do centro da cidade, que tem uma movimentação incrível durante a semana e final de semana é um ponto de encontro também dos porto-alegrenses, continua sendo. E eu sei dizer que eu fui indo queria chegar na Praça da Alfândega e, se possível, chegar até o prédio do Correio para ver como estava a situação. Quando eu olhei em direção à direita, já na Rua dos Andradas, eu vi que a prefeitura tinha desaparecido praticamente. A água estava muito alta e ali já era não mais o centro histórico, era o Lago Guaíba que tinha invadido tudo. E a água estava num nível muito elevado. E quando eu tentei descer a Borges Medeiros, já fazendo um live, eu fui contido por motociclistas da Polícia Militar que disseram que eu me retirasse dali. E eu não consegui descer, voltei para a Rua dos Andradas, tentei um outro caminho, que eu queria chegar até o jornal, queria ver como é que estava o prédio do Correio do Povo. E aí, quando eu cheguei já na praça, na Praça da Alfândega, que é a praça central, era um mar também, né? Era tudo inundado. Eu consegui chegar por outra via próxima do jornal. Havia ainda alguns pontos ali não alagados, minúsculos, e deu para fazer um live de longe, assim, porque o jornal realmente já estava, o prédio do jornal já estava com água
num nível elevado em volta do prédio, porque o prédio já tinha sido interditado. Bom, amigos, eu fiquei por ali, né? Eu já tava de saco cheio, realmente já tinha feito meu relato live, né? E não estava achando graça em nada daquilo ali, achei triste, essas catástrofes não têm graça nenhuma, elas envolvem morte, elas envolvem destruição, elas envolvem a perda de bens materiais, elas envolvem principalmente, elas deixam muito à vista a questão da iniquidade social desse país, porque são crônicas da morte anunciada. Reparem que aqui no Rio Grande do Sul as cidades do interior foram todas atingidas e são cidades onde tem muitas construções à beira de rios, à beira de córregos que recebem águas daqui da Serra Gaúcha, das montanhas, que com a chuva se avolumam e arrebentam com tudo e entram nas cidades como um exército invasor. E as mesmas cidades aqui do Vale do Caí, do Vale do Taquari, que são também cidades onde os rios estão extremamente próximos, porque é uma cidade lajeada, onde o centro da cidade ali é margeado pelo rio, se não me engano, o Rio Taquari. Eu também não sou especialista em hidrologia ou nomes geográficos, mas é uma cidade totalmente vulnerável, tem praticamente um porto no centro da cidade. Tudo isso quando acontece, agora nós estamos com climas, o clima está com ciclos de violência, de agressividade do clima muito mais curtos, são eventos muito intensivos, que são agravados evidentemente pelo aquecimento global, como foi agora o Laninha, o El Niño, que aqueceu a água dos oceanos. Nunca tiveram tantas tempestades em cima do Oceano Atlântico como tiveram no ano de 2023, a ponto de associações internacionais de pilotos de aviação alertarem para o perigo dessas rotas aéreas sobre o Atlântico devido a essas tempestades. Eu que já passei muitas tempestades em cima do Atlântico, algumas foram realmente medonhas, eu sei o medo que causa para quem está viajando estar num avião que entra numa turbulência terrível, principalmente naquela zona ali de convergência intertropical, onde caiu o jato da Air France há poucos anos atrás. Agora, essa tragédia do Atlântico, né, o Airbus extremamente moderno, foi tragado pela tempestade e pela incompetência da tripulação da Air France. Mas essa é outra conversa. Então, como eu disse, para mim bastou aquilo ali. Depois eu acompanhei pelos meios de comunicação, e aí a tragédia coletiva, como eu disse, que é uma crônica da morte anunciada, porque falta tudo no Brasil, falta treinamento para catástrofes, falta acolhimento, falta material, falta helicópteros, falta botes de resgate. Foi vergonhosa a falta desses equipamentos aqui no Rio Grande do Sul, tiveram que recorrer a vários, até a particulares cedendo suas lanchas ou outros, as outros, o exército mandando seus helicópteros, porque eram insuficientes as aeronaves aqui no Rio Grande do Sul. Sempre o que marca tudo no Brasil é a insuficiência, né? Nunca se tem recursos suficientes, principalmente agora para combater essas maldades do clima, que na verdade não são maldades do clima. O clima é neutro, né? Há os ciclos climáticos que sempre houveram na humanidade, na história da humanidade, mas agora é agravado pela completa estupidez humana, né? Estupidez humana, né? Eu digo que eu estou surpreso aí com um reacionarismo em relação ao carro elétrico, que é uma das soluções da descarbonização do mundo. Por quê? Porque as petroleiras estão pagando milhões para jornalistas corruptos ao redor do mundo, gente também da extrema-direita, que são negacionistas, que não acreditam que o clima, que em o aquecimento global é a coisa mais real que tem neste mundo, né? São 110 milhões de carros a petróleo que são colocados, 110 a 120 por ano no mundo. Repare o que isso representa de emissões para o meio ambiente de dióxido e monóxido de carbono, são os gases incentivadores e causadores do efeito estufa. Então existe toda essa questão climática, né?
ambiental, por trás do drama do clima, existe a questão ambiental. E isso acaba gerando dramas humanos. E como é que isso me atingiu pessoalmente? Porque simplesmente atingiu a família da minha esposa. Mora num bairro bastante vulnerável, porque ele fica numa posição abaixo do Lago Guaíba, rompeu um dique de contenção deste bairro, e a mãe da minha esposa, como a filha, como a Nena também, que é a filha que mora na casa ao lado praticamente, o pai da minha esposa, ele construiu uma empresa ali neste bairro de válvulas industriais para ordenhadeiras. Ele era um imigrante da Iugoslávia, da antiga Iugoslávia, é uma família iugoslava, e eles ficaram ali neste bairro, né? Tem toda uma quadra onde a família tinha não somente a sua área industrial, a empresa do Angel Enimitev, que é o pai da minha esposa, falecido há 2 anos atrás, e tudo foi por água abaixo, né, amigos? E ainda quase deu morte, porque a Nena, que é a irmã da minha esposa, ela ficou numa casa, ela estava protegendo cachorros, se atrasou na saída e a água subiu de uma forma brutal. Ela estava quase já se afogando no final da tarde, quando finalmente o resgate chegou e a tirou de dentro de casa nos últimos momentos, que a água já estava no 2º andar indo para o teto. E a mãe da Gisele se salvou, a casa foi destruída, mas ela não estava aqui em Porto Alegre, estava em Curitiba. Então, morreu também um dos cachorros da família, muito triste tudo. As casas estão destruídas, a empresa foi duramente atingida, isso representa um prejuízo financeiro muito grande. Minha tristeza, que convivo há anos com essas pessoas, né, pelo meu casamento com a Gisele, muito triste. Quer dizer, o plano social, o plano acabou virando quase uma tragédia pessoal de uma dimensão muito profunda, porque eu imagino se a Nena tivesse morrido afogada dentro da casa, né? Hoje eu não estaria nem fazendo, com certeza, esse Bichos Tagarelas. Mas tudo muito triste, tudo muito cruel. Agora volta ao início. Crônica de uma morte anunciada. O Brasil vai ter muitas tragédias ainda, e o Brasil não tem a menor condição de lidar com fenômenos extremos do clima. Um novo encontro com vocês amanhã. E acabou-se o que era doce. O que nós esperamos nesse dia, um dia de luto, eu digo para vocês, porque eu, como gaúcho, que moro aqui na capital federal, eu estou sofrendo muito por não poder ajudar como eu gostaria os meus irmãos gaúchos, os meus amigos que estão passando por problemas seríssimos de moradia. Mas aqui, felizmente, a representação do governo do Rio Grande do Sul tem arrecadado uma série de produtos como colchões, colchonetes, alimentação para os gaúchos que tanto necessitam. E a gente espera que os recursos federais cheguem na ponta e que a infraestrutura do Rio Grande do Sul, pontes e estradas, que cheguem esses recursos na ponta e que efetivamente se façam isso. A expectativa são de 10 bilhões de reais. O presidente da Câmara e o presidente do Senado vão discutir esta semana de que forma vão liberar de uma forma célere esses recursos, muito semelhante aos recursos que foram liberados na pandemia. Então, agradecer todos vocês que estão solidários ao nosso povo gaúcho, que é o nosso povo brasileiro do Sul.